nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Vamos cantar um louvor agora que fala: Hosana, ora vem. Nós queremos muito, ainda mais agora que o Senhor, que Jesus volte e nos busque. E para isso nós precisamos estar preparados. Então cante conosco aí de casa. Vamos louvar ao Senhor. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem, Hosana, Hosana, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana,
seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A paz do Senhor Jesus é o meu desejo a todos os irmãos, que Deus possa se fazer presente na vida de todos nós. Nós vamos estudar esta manhã um tema bastante sugestivo para que nós pensemos, que é o culto. Nós estamos muito habituados, creio eu, a maioria de nós certamente, ao ambiente do culto. E nós temos uma prática, um jeito, uma maneira, uma liturgia que nós conhecemos e realizamos e praticamos desde há muito tempo. E isso nos faz pensar que o culto, a maneira como nós fazemos o culto, sempre
aconteceu dessa maneira, dessa forma, pois é a maneira ou a forma que nós conhecemos. E é muito comum quando nós estamos em uma outra comunidade religiosa, nós às vezes nos pegarmos pensando na liturgia do nosso culto, porque as liturgias elas variam de comunidade para comunidade, o que é comum também. Isso faz parte da formação das igrejas, das denominações. Mas é fato que nós precisamos pensar sobre a maneira como nós cultuamos e ir para a Bíblia e refletir sobre isso. Mas é fato também que são poucas as informações sobre como isso ocorreu ao longo do tempo, ao longo da história. Então, as informações elas são bem pequenas, escassas, mas é preciso pensar nisso, porque todos nós gostamos de, quando estamos juntos, de uma coisa organizada, de ordem, gostamos de nos sentir à vontade, é verdade, mas ao mesmo tempo todos nós gostamos de ver as coisas caminhando, andando da melhor forma e da melhor maneira possível. Mas nessa introdução nós estamos refletindo um pouquinho, começando a refletir um pouco com os irmãos sobre como nós imaginamos, como nós pensamos e como nós nos remetemos ao culto nos primórdios da igreja. Como nós temos os textos aí na lição destacados, são poucos as informações, são poucos os textos. Eu particularmente posso dizer a vocês que não acredito que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, o culto ele tenha se mantido de uma forma única. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós tivemos mudanças ao longo dos tempos. Nós tivemos maneiras, formas de cultuar de acordo com as circunstâncias. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a um desvio de foco, de objetivo ou coisa do tipo. Eu só estou dizendo que as circunstâncias, o tempo na história, as dificuldades ou as facilidades que as pessoas tinham para cultuar a Deus, certamente implicaram, na minha visão, na maneira como elas cultuavam e na liturgia que elas desempenharam nos seus cultos e no louvor a Deus. Mas é fato que nós precisamos observar isso com muita atenção. Nós precisamos estar atentos a como nós estamos nos encontrando na presença do Senhor. Isso é muito importante, isso faz parte da nossa vida de fé, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, no momento histórico que nós estamos vivendo, né? Na época em que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que nós observemos isso. Diante do exposto, do colocado nessa pequena introdução, nós iremos agora ouvir o que tem a dizer o irmão Osias. A paz do Senhor aos irmãos. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a reflexão 1 do nosso estudo da lição. Nós temos aqui o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que nos informa aqui nesses versículos de como os primeiros cristãos começaram a se reunir após a descida do Espírito Santo, o discurso do apóstolo Pedro, e naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Mas aqui nós não temos nenhuma informação de como cultuar a Deus. Depois destes eventos aqui, avançando
para mais ou menos uns 20 anos depois do ocorrido, e com algumas igrejas pré-estabelecidas, chegamos aqui à carta que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos coríntios, instruindo na condução do culto, porque lá havia certos exageros e confundindo tanto os irmãos quanto os que chegavam à igreja pela primeira vez. E o autor aqui nos faz uma pergunta: qual a lição que podemos tirar desse episódio aqui? Eu vejo que a principal lição que podemos tirar desse caso em particular, envolvendo a igreja de Coríntio, é o equilíbrio e a ordem na condução do prestar o nosso culto a Deus, fazendo um culto racional, de fácil entendimento a todos, de forma que quando for a hora da oração, orarmos com consciência do que estamos dizendo, quando louvarmos, cantarmos com alegria, quando for a hora da pregação, prestarmos atenção e saber que é a palavra de Deus que está sendo pregada, e não a palavra do pregador. E que a mesma liberdade que os nossos irmãos coríntios tinham naquela época, no caso de como conduzir o culto, nós também temos hoje. Mas lembrando sempre que o nosso culto a Deus deve ser direcionado com equilíbrio e ordem. Paz do Senhor aos irmãos e um bom restante de sábado. Muito bem. Como muito bem falou o irmão Osias, sempre há essa preocupação da parte daqueles que vão pesquisar o que nós temos de informação nas Escrituras, não é? De ressaltar a questão da ordem, a questão da maneira, da forma adequada, de tudo ser feito de uma forma que edifique a Deus e de maneira nenhuma o ajuntamento, o culto possa ser visto como alguma coisa que escandaliza, que não venha contribuir para a edificação e muito menos traga algum prejuízo no sentido de que a sociedade que nos vê, que nos visita, que está conosco eventualmente, possa de alguma forma nutrir algum sentimento de desprezo, no sentido de falta de organização, coisa do tipo. Então, nós devemos sim estarmos sempre olhando e observando isso, e é o que muito bem claro deixou o irmão Osias. Vamos ver agora o que tem a dizer a irmã Cláudia. A paz do Senhor, irmãos. Mesmo quase não sabermos exatamente sobre como era realizado o culto, temos informações claras dos elementos que compunham, nos quais eram 3. A palavra, sendo de ensinamento e informações, cânticos ao Senhor, e a conversa com o nosso Deus Pai através da oração. Fazendo uma análise entre 2 versículos, que é 1 Coríntios 14, 26 e Efésios 5, 19 e 20, ambos dizem para quando nós, a igreja, nos reunirmos, fazermos do nosso culto um propósito, de dar graças ao nosso Pai e usar nossos instrumentos para a edificação. Mas o que seriam esses instrumentos? Dentre eles estão a doutrina, os hinos e os dons dados por Deus. Esses são alguns do que mencionam o texto. Para concluir essa ideia, digo que devemos usar nós mesmos e nossos instrumentos constantemente para a nossa edificação e daqueles que nos rodeiam, para juntos glorificarmos ao Senhor. Amém. Pois bem, como também disse a Cláudia, nossa irmã, nós temos a observar, e é interessante que nós ficamos de alguma forma presos, não é? Presos no que diz respeito ao culto quando nós vamos para as Escrituras, exatamente pelo motivo que eu citei no início da minha fala, na abertura. As informações são poucas,
Então Paulo escreve aos Coríntios, né? Ali no capítulo 14, ensinando, falando aos Efésios, mas são poucas as palavras, são poucas. Mas dá para a gente ter uma noção bastante clara do que era o desejo de Deus expressado pelo apóstolo nas suas cartas, né? Ou na sua carta aos Coríntios, que era o desejo de um culto que definitivamente deixasse claro os seus objetivos. E o objetivo principal do culto é a adoração a Deus. Evidentemente que, como ressalta o apóstolo, nós temos ali pessoas em circunstâncias, em momentos diferentes, não é? Mas que o culto ele pudesse expressar todas essas circunstâncias, todas essas situações de cada pessoa de uma maneira uníssona, e que tudo isso contribuísse de forma a levar as pessoas a um culto santo e agradável a Deus. Pois bem, eu confesso a vocês que nesse aspecto da liturgia, mais especificamente, nós temos visto ao longo dos tempos muitos exageros, é fato, muitos exageros, mas não querendo aqui imitar ou qualquer coisa do tipo, ou fazer observações inoportunas no sentido de liturgias de outras denominações, mas o culto dos nossos irmãos católicos, não é? No geral, e eu falo agora especificamente da liturgia, é isso que eu estou dizendo, que fique bem claro, né? Eles têm todo um conjunto de ordens ali a ser seguido, um ritual todo a ser seguido, que em alguns momentos eles são muito aproveitáveis, eu diria, no que diz respeito à reverência, ao andamento do que ocorre dentro de um culto. E eu digo isso pelo momento que nós vivemos, de algumas décadas especialmente para cá, onde os cultos em muitos lugares, em muitas comunidades religiosas, eles passaram a ter ares de shows, não é? Talvez Paulo estivesse falando e se referindo também a isso. Irmãos, olha, o culto não é um show, não é? O culto não é um show. O culto, ele é um momento solene de observação, de meditação, de ouvir a palavra e de sentir ali o efeito da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Mas vamos ouvir o irmão Lucas, o que ele tem a dizer sobre isso. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão 2. Mas primeiro eu quero ler o texto de Colossenses 3, verso 17. Eu leio em nome de Jesus. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bem, meus irmãos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós somos criados por Deus para viver. Nós somos criados por Deus para trabalhar, para comer, para sonhar, para reproduzir, para desfrutar o melhor e de tudo que foi criado por Deus. Para isso nós fomos criados. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como dito antes. Somos uma criação nobre dele. Sendo assim, a nossa vida não pode ser resumida apenas a isso. Nós somos criados para adorar, para sorrir, cantar, para louvar a Deus com a nossa vida. É para isso que nós somos criados.
Nós somos criados para ser luz no mundo. Nós somos criados para ser guia para as outras pessoas, adoradores. Isso não se refere apenas a cultuar a Deus na igreja 3 vezes por semana e participar da liturgia. Isso, meus irmãos, vai além. Na igreja também, mas precisamos ser luz para as pessoas, ajudando sim com obras esse mundo e estarmos sempre nos colocando no lugar do próximo, sentindo a sua dor e nos alegrarmos com as suas alegrias também. E assim, dessa maneira, cultuando a Deus como Ele merece, com louvores, com alegria, com oração e ao próximo, ajudando e tendo essa intimidade também com o nosso próximo e sentindo a sua dor, as suas alegrias, é assim que vamos cultuar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar para que possamos verdadeiramente cultuar ao nosso Deus em espírito e em verdade sempre. Amém? Outro requisito básico que nós encontramos na palavra de Deus para nós observarmos é que Paulo faz ali a sua recomendação é que todo culto, tudo aquilo que nós fizermos, seja feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um requisito básico. Então, em todo culto, em todo encontro, em toda situação em que nós estivermos nos reunindo, nós devemos fazer isso no nome do Senhor Jesus. É isso que a palavra nos recomenda e é isso que nós temos e acabamos de ouvir. Vamos ouvir agora a irmã Célia de Gênova. Paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui já na sequência 2, estudando sobre o culto praticado pela igreja cristã. Nós temos aprendido aqui que, embora o culto seja um ato marcado por reverência e reflexão, nós vemos que na igreja cristã, igreja de hoje, os tempos modernos, já não se pratica as mesmas solenidades que praticavam os nossos irmãos israelitas, os crentes israelitas do tempo primitivo. Na adoração do culto daquela época, eles estavam focados nos objetos que eram apresentados como ofertas no altar, como, por exemplo, oferta de animais, onde o povo ficava reverentemente em silêncio, adorando, enquanto se fazia aquelas ofertas. Hoje, nos cultos de hoje, na igreja cristã, já temos mais liberdade para expressar o que vai na nossa alma, uma vez que todas aquelas ofertas foi substituído pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Ao instituir a ceia, Jesus nos instruiu: façam esse culto em memória de mim, alegrem-se e louvem, vossa redenção chegou. Jesus é a nossa redenção. Hoje nós estamos livres de toda possibilidade de culpa, porque o sangue de Jesus nos libertou. Hoje podemos e devemos expressar o que está na nossa alma, cantando, louvando, ouvindo, orando e refletindo sobre a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E nós estamos caminhando na lição e observando e ouvindo os irmãos, e nós vamos concluindo o nosso raciocínio e vamos aumentando os nossos argumentos, ouvindo cada pessoa que se coloca, que fala. A irmã Célia ressalta a questão de reverência, de como os nossos irmãos judeus realizavam o seu culto, e de fato, para mim,
eu fico pensando no mundo, com a população que nós temos hoje, praticar um culto como os judeus faziam. Isso eu penso que seria impossível, não é? E Deus certamente já sabia que isso se tornaria impossível. Claro que Ele sabe de todas as coisas, mas o fato é que existem alguns requisitos que até a vinda do Senhor, e depois da vinda do Senhor também, são palavras que Jesus nos afirmou que essas palavras elas não seriam deixadas à parte de maneira nenhuma, em nenhum momento da nossa história. Então, o culto ele tem alguns pré-requisitos, algum tipo de andamento, não é? Maneira, forma que isso se perpetua ao longo dos tempos, e creio eu que até mesmo depois do final dos tempos. É isso que nós temos observado ao caminhar no estudo da lição. Vamos ouvir agora a irmã Rutineia, o que ela nos tem a dizer. Senhor, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão 3. E o autor nos traz aqui o seguinte: embora o ato de cultuar possa parecer vazio e sem sentido para alguns, para o adorador que se mantém em comunhão com o seu Senhor durante o cultuar, cada palavra, cada louvor, cada frase de sua oração estão carregados de significado e de indizível valor. É fato que Deus, a quem seu culto é dirigido, está presente e recebe toda a adoração ali prestada. Para muitos, o culto com seus louvores, oração, reflexão da palavra de Deus é completamente impossível a sua compreensão. Como adorar, cantar louvores, falar com algo ou com alguém que eu não posso ver, que é invisível? Mas para aquele que verdadeiramente é adorador, esse momento é um momento de plena comunhão. Tudo que ali é dito, todos os louvores que são cantados, tem significado. Afinal, irmãos, nós, pela nossa fé, nós sabemos que nós não podemos ver Deus, mas Ele está presente e ouve a nossa adoração. Pela fé nós sabemos que Deus ouve o nosso louvor, a nossa oração, o nosso culto, a nossa adoração. O momento do culto é o momento que Deus pode nos trazer a sua paz, a sua alegria. É um momento de alegria, de júbilo na presença de Deus. Muitos podem nos perguntar, mas como? Como você pode adorar algo que você não vê? Que culto é esse? O adorador, ele pode responder que este culto é o culto do Senhor, daquele Deus que nós não podemos ver, mas é aquele Deus que morreu na cruz por nós e nos livrou da morte. E por isso nós somos gratos, nós somos alegres, e por isso nós cultuamos esse Deus. Em Êxodo capítulo 12, do verso 25 a 27. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como bendito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então este é o culto da alegria, o culto da gratidão, o culto onde nós adoramos aquele Deus que nos livra, aquele Deus que está conosco a cada momento da nossa vida.
Este é o Deus que nós adoramos, este é o Deus que nós cultuamos. É para Ele e por Ele todas as coisas. E o nosso louvor e a nossa adoração e o nosso culto é dirigido a esse Deus que nós não podemos ver, mas que pela fé nós sabemos que Ele está conosco, Ele se faz presente no momento do culto e Ele nos ouve e ouve a nossa adoração. Deus nos abençoe, que verdadeiramente o nosso culto possa ser um culto de adoração ao nosso Deus. Muito bem, irmãos, e assim nós vamos concluindo a lição desse sábado e com o aprendizado que nós tivemos. É interessante a gente observar a questão da recomendação que Deus faz ali para os judeus naquela ocasião da Páscoa, né? E do culto que seria prestado através da Páscoa. Então, ele diz o seguinte: olha, vocês devem passar para os seus filhos e dizer que este é o culto que vocês foram ensinados a prestar. Veja que o culto ele tem esse ambiente diferente, não é? Esse ambiente que para muitos, às vezes um culto a Deus ele pode parecer estranho, diferente, com algumas situações que as pessoas têm dificuldade em entender. Mas isso tudo acontece por falta e por falta de conhecimento ou por desconhecimento do que ocorre. E a nossa obrigação é de esclarecer as pessoas que eventualmente tenham dúvidas com relação ao culto. E nós temos a palavra de Deus para nos instruir, para nos orientar, de maneira que nós podemos ensinar, falar da palavra, nós podemos orientar as pessoas através do nosso culto. Que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos abençoar, de maneira que nós sintamos prazer no cultuar a Deus, que o Espírito Santo ele possa realmente fazer parte do nosso momento de culto, que o Espírito Santo possa nos animar sempre, nos conduzir sempre, de maneira que o nosso culto ele tenha ordem, como disse Paulo, que ele tenha decência, como disse Paulo, que ele seja um culto que edifique em todos os sentidos, como a palavra nos oriente, mas que acima de tudo nós possamos sentir prazer em estar diante de Deus no momento do culto, no momento da adoração. É fato, como nós já ouvimos aqui na lição, que o momento do ajuntamento, ele é um momento de pouco tempo, de poucos minutos, às vezes algumas horas semanais, mas importante. É fato e de conhecimento público e notório de todos nós, creio eu, que a nossa vida de fé, ela não se desenrola definitivamente, ela não se desenvolve no momento do culto. Penso eu que os irmãos também já têm conhecimento disso. A nossa vida de fé, ela se desenvolve, ela se desembaraça, ela acontece ao longo da nossa vida, especialmente fora do nosso ajuntamento. Mas o ajuntamento também tem a sua importância e nós chamamos esse ajuntamento de culto. Que Deus possa nos abençoar, que o nosso culto ele faça bem a todos nós e àqueles que se achegam à comunidade de fé. Que Deus nos abençoe. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez, enche-nos outra vez,
fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama tua glória, derrama tua glória, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. A nossa palavra aqui é de dizer que estes 17 meses, para que a sua mente, a sua alma, o seu coração se aquiete diante de Deus, é que esses 17 meses, tome esses 17 meses como um período de aprendizagem. Eu aprendi, cada um de nós aprendemos. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a viver na adoração a Deus de maneira diferente da forma como nós estávamos em comunhão com Ele nos cultos presenciais. Nossa fé é a mesma, nossa esperança é a mesma. A pandemia não mudou as promessas do Senhor, de maneira que a nossa palavra aqui para os irmãos nessa abertura é isso.
tome o período da pandemia, que nós já vivemos 17 meses nele, tome esse período como um período de aprendizagem. E se você colocar na sua mente que esses 17 meses te proporcionaram possibilidade de aprendizagem, talvez a tua alma possa se acalmar. Então, quem está aflito dizendo, mas será que o pastor vai dizer que nós já estamos voltando sábado que vem, por exemplo, vamos voltar a congregar? Acalme a sua alma. Porque nós estamos num momento de aprendizagem. E se alguma coisa acontecer de nós não podermos voltar sábado que vem? De nós não podermos voltar o mês que vem? De nós não podermos voltar este ano? Então, como é que faz? Vamos nos desesperar? Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, a gente vive assim, atribulados, sim, mas não desesperados. Desesperar é uma palavra amiga do verbo desesperançar. De quem não conhece Deus, que é o fundamento de toda esperança. Portanto, perdeu a esperança. Sim. Né? Então, meus irmãos, o que nós conversamos no sábado passado, nós falávamos a respeito da nossa possibilidade de voltar. E eu já vou dizer antes do que é que nós fechamos aqui na reunião, antes de os irmãos criam talvez algumas expectativas. Nós propusemos, e o grupo concordou, que nós retornaremos para as nossas reuniões presenciais, permitindo Deus, no sábado, dia 2 de outubro. Sim. Ok? Com a possibilidade de nós até voltarmos um pouco antes ou voltar um pouco depois. E o que é que vai depender isso? E qual foi a nossa posição? Pastor, você me permite eu estender um pouco? Mas assim, eu preciso explicar para os irmãos. Aí você vai dizer que tem muitas igrejas, e a gente tem ouvido muitos irmãos. Tem igrejas que estão voltando, e etc, etc. Ok, estão voltando. O fato das igrejas terem voltado não minimizou os riscos da contaminação. Sim. E as igrejas não voltaram porque os riscos da contaminação havia minimizado, diminuído. As igrejas voltaram por força ou amparadas por decretos governamentais, por atos legais que abriu a possibilidade das igrejas retornarem. Mas os riscos da pandemia se mantiveram presentes. Sim. Por que nós propusemos retornar lá em 2 de outubro? Os irmãos sabem, estão acompanhando. Nós estamos com os relatórios relacionados às contaminações, ao número de pessoas contaminadas com o vírus, ao número de pessoas que ocupam os leitos hospitalares com a Covid, devido à Covid, ao número de pessoas mortas. Sim. Nós temos esse número, esses números estão todos decrescendo. E nós já mantínhamos, já de datas anteriores, a perspectiva da possibilidade do nosso retorno em face da vacinação, pelo resultado da vacinação. Eu creio que, e assim são os comentários das reportagens, dos documentários, que a vacina está causando efeito positivo. E na medida em que as pessoas vão se imunizando com a vacina, a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas internadas, entubadas e mortes vão diminuindo. De maneira que daqui para o mês que vem, setembro, nós teríamos já uma taxa de imunização bastante significativa. De maneira que nós já temos segurança para a gente poder falar em retornar. Daí porque nós propusemos lá para o mês de primeiro sábado de outubro, porque no decorrer de setembro nós teríamos a maior
parte da população acima de 18 anos já vacinada com as 2 doses, de maneira que a segurança já estaria mais presente para a gente poder retornar. Não só para os irmãos saberem por que nós marcamos lá. Até na nossa reunião, o senhor se lembra que alguém, quando a gente propôs, alguém dizia, mas por que não antes? Não, porque nós temos um andamento do processo imunizatório decorrente da vacinação. Nós temos um processo que está em decadência, no sentido dos números de mortes, leitos hospitalares ocupados e de pessoas contaminadas ou contagiadas. Então, daí a gente apontar lá para 2 de outubro. Então, se os números forem favoráveis nessa mesma base que vai sendo, por que nós não voltarmos um sábado antes, 15 dias antes, 20 dias antes do dia 2 de outubro? Tudo vai depender do comportamento que a gente está acompanhando do processo da vacinação. Sim.